Um jogo feio, um jogo horroroso, decidido na arbitragem. Não, e não é opinião, é um fato. Pois é, Palmeiras e São Paulo não fazem um jogo bacana aos olhos de quem viu. Mas tem repercussão e vai perdurar muito, principalmente num confronto pré-Libertadores. Os detalhes desse jogo você vai acompanhar comigo aqui no Fim de Papo. Roda a vinheta, produção. Bom, turma, primeiramente, quero pedir desculpa para vocês, tá? Pela demora. Hoje a gente está num ambiente aqui no meu quarto, mais isolado aqui do apartamento. A gente está num ambiente um pouco mais escuro, né? Esse ambiente propriamente aqui para gravar, ele é ruim, tá? Porque ele é escuro e tem muito eco, né? A gente ainda tá preenchendo algumas coisas aí aqui no nosso apartamento, eu e a minha patroa. E aí, claro que por enquanto ele tá vazio, enquanto não tem uma reformulação, ele tá meio nesse eco aí, tá bom? Mas peço perdão para vocês, mas me perdoem, tá bom? De verdade, me perdoem. Bom, pessoal, vamos falar de clássico, Choque Rei. Caraca, velho do céu, quanta coisa pra gente falar. Tem bastante coisa pra gente falar, gente, mas eu prometo que não vou me alongar, tá bom? São Paulo e Palmeiras, um clássico cheio de expectativas, né, gente? A gente está praticamente aí há 2 semanas de umas quartas de final da Libertadores, onde você tem um Palmeiras, você tem um São Paulo campeão paulista, um Palmeiras atual campeão da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro e que não encaixa o jogo contra o São Paulo. Que coisa de louco, né? O torcedor palmeirense que está aí, sejam todos muito bem-vindos, vai concordar comigo. É impressionante, gente. Já é a 3ª, 4ª vez que essas equipes se enfrentam nessa temporada, tá? E o Abel não consegue vencer o Crespo. Não consegue vencer o Crespo em resultado, não consegue vencer o Crespo taticamente. Eu que sou um cara que particularmente odeio tática, né? Mas não consegue. O esquema do jogo do Palmeiras não encaixa contra a equipe do São Paulo, né? E hoje teve um agravante nessa situação, que foi o fato de que o Crespo mudou a equipe. O Crespo ele sai um pouco daquele 3-5-2, daquela mesmice desde o Campeonato Paulista, tenta variar uma questão tática, porque eu até entendo na cabeça dele, é claro, um formato de jogo, uma formação tática, ela pode dar certo em uma determinada competição. Numa competição de mata-mata, por exemplo. Agora, se você tem um campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo, as equipes naturalmente estão te acompanhando com mais frequência, você tem que ter uma variedade. Você tem que ter uma forma diferente de jogar. E o Crespo vem, coloca 2 zagueiros, né? Mesmo que 2 zagueiros, com 3 zagueiros eu acho que o Léo, por exemplo, o Léo Pelé, ele desempenha uma boa função. Com 2 zagueiros, ou seja, um zagueiro só do lado dele, eu já acho meio arriscado. Hoje ele quase entregou um gol pro Palmeiras. Mas é um jogador que vem evoluindo nessa função do zagueiro, ele que é lateral esquerdo de origem, mas nessa função em específico com o Crespo, ele tem se dado bem. Aí ele entra com o Reinaldo e ele povoa o meio-campo. Onde o Palmeiras, de uma certa forma, também tem o meio-campo bem povoado, só que muito leve e ofensivo. Então, para marcar, o Palmeiras teve muita dificuldade. Quando o Crespo povoou esse meio campo do São Paulo com o Nestor, com o Igor Gomes, com o Sara, com o Igor Vinícius jogando do outro lado, com o Reinaldo subindo muito na outra ponta, cara, ele se depara numa situação de dificuldade. Como que eu vou fazer para marcar essa equipe do São Paulo aqui? O meu meio campo é leve. Ele está escalado para atacar. Só que o São Paulo veio muito mais leve. O São Paulo recheou ali de moleques, né, rápidos, e acabou, de uma certa forma, dificultando. E para piorar, ele coloca no ataque o Wellington, que é correria total. O Marquinhos, ele coloca o Marquinhos junto com o Rigoni. Correria, gente. Correria.
E aí o Abel se depara com uma dificuldade muito grande, né? Enfim, o São Paulo que agradou. O São Paulo que jogou bem, conseguiu segurar essa equipe do Palmeiras, mas é aquela coisa, gente. Num determinado momento, principalmente que o São Paulo vive, é muito difícil você desempenhar um bom futebol, segurar uma equipe forte como a equipe do Palmeiras, o atual líder da competição, e você ser prejudicado como foi, tá? Primeiro, são lances subjetivos? Óbvio que foram. O primeiro gol do Rigoni anulado, muito justo, mas na minha opinião, bem anulado. O pênalti, eu vi muita gente falando, não foi. O toque do Gustavo Gomes, a mão do Gustavo Gomes no ombro esquerdo não foi o suficiente para derrubar. Pessoal, a questão que eu falo é o seguinte, a arbitragem brasileira, ela é horrorosa, ela é horrível. Isso eu já falei para vocês em algum outro vídeo para vocês. No pós-jogo de Corinthians Internacional, teve aquele escândalo também. Todo mundo sabe, e todo mundo é unânime, que a arbitragem no futebol brasileiro ela é horrorosa. E ela tem uma coisa que me irrita profundamente, que é o medo do gol sair. Cara, se vocês repararem, toda arbitragem, tá? Toda arbitragem do futebol brasileiro tem um medo danado de sair um gol e de ter uma equipe vencedora e porventura, né, esse resultado cair nas costas do juiz, de torcedor ficar enchendo o saco. Então, pro juiz, um 0x0 é perfeito. Todo juiz aposta no 0x0 e quer pegar um 0x0 chato. Que ali ele administra do jeito que ele quer, o jogo tá chato, duas equipes ruins, então pra ele tá tudo bem. Ainda mais num clássico. Cara, você acha que ele vai querer se comprometer com uma torcida do Palmeiras, que é chata pra caramba? Chata no bom sentido, pessoal, pra vocês que tá aí me entendam. Chata no sentido de cobrar muito. Você acha que vai se comprometer com a torcida do São Paulo? Comprometeu. Mas assim, eles tendem por 1x0. E aonde eu quero chegar? Se essa falta é no campo de defesa, ele dá. Quantas faltas mais idiotas que essa que você vê no campo de defesa que o cara dá? Porque é perigo de gol. Porque se o atacante rouba a bola ali, ele tá a 2 passos de fazer o gol. Agora, qual é o critério de que numa área vale e na outra não? Numa área é falta e na outra não. Cara, se o Marquinhos e o Gustavo Gomes estão brigando na outra área, ele dá a falta. E aí, claro, tem que ser lembrado, ele deu o pênalti. Mas o senhor Péricles Bassols, que também tem um nome muito criticado no futebol brasileiro, fez a questão de chamá-lo. E aí, me impressiona também o senhor Luiz Flávio de Oliveira, que tem muita bagagem no futebol brasileiro e que tem personalidade, e que teria personalidade de chegar e falar, Péricles, desculpa, eu vi pênalti. O braço, por mais que não tenha sido suficiente para derrubar, o braço tá ali. O braço toca, é irregular. Então, assim, eu não entendo muito bem o critério de por que numa área é falta e na outra não é pênalti. Enfim, vai entender. E aí vem o lance derradeiro, que é o gol contra do Gustavo Gomes, que o juiz determina o impedimento do Miranda, né, gente? Bom, gente, quem tá vendo o vídeo aí pela primeira vez e tá chegando no nosso canal, pode até pensar que, o Yuri é São Paulino, longe disso. E aqui eu não quero defender nenhum dos lados, mas eu tô constatando que eu pude ver, tá? Inclusive que eu pude ver na hora do jogo e depois que... Eu confesso que não consegui ver o jogo completo, mas claro que a gente pega um lance aqui, pega um lance cá, vai estudando, vai analisando, né? E traz pra vocês aí, inclusive tarde, né? Pra você que tá aí, você já deve estar deitado na tua cama, né? Quentinho, nesse frio danado que tá aqui em São Paulo. Pra você que não é de São Paulo, comenta aí como tá na sua cidade, que tá demais, cara.
E peço até desculpa aí pela demora, né? Alguns outros compromissos, mas enfim. Cara, ridículo o gol do São Paulo anulado, o último. Primeiro que o Miranda tá longe da bola. O Miranda não atrapalha o Patrick de Paula, tá? E terceiro, aí a opinião, muito se discutiu se no lance que originou a falta foi falta ou não foi. E às vezes o próprio Péricles, que também interferiu nesse lance, tenha entendido como não falta. E é natural que a arbitragem, que é muito fraca no futebol brasileiro, queira de uma certa forma... Eu não estou afirmando nada, pessoal. Lembrando, é uma opinião. Mas, de uma certa forma, ele tenha tentado corrigir. Primeiro que ele rezou para essa bola não entrar. Já que entrou, vamos tentar procurar alguma coisa. Lembrando, VAR é o seguinte, pessoal. A falta não se interfere. A partir do momento que o juiz autoriza a cobrança da falta, é outro lance. Então o juiz não pode interferir. Mas lá na origem da jogada nada a ver. O cara tem que interferir depois. Né? E muito mal anulado. Muito mal anulado, gente. Muito mal anulado. Tá? Primeiro que é um lance milimétrico. Mesmo se o Miranda está impedido ou estivesse impedido, cara, ele não atrapalha em nada. A intenção de jogar, mas atrapalha o jogador palmeirense? Não atrapalha. E aí fica difícil. Por quê? O São Paulo é o maior prejudicado, continua lá na briga na zona do rebaixamento. O Palmeiras saiu do lucro, porque é aquela coisa, não jogou bem mais uma vez contra o São Paulo, vai chegando um confronto de Libertadores, o Abel precisa se mexer. Tem aí 15 dias para tentar achar alguma coisa diferente para poder vencer a equipe do Crespo, porque tá difícil de vencer a equipe do Crespo, o Abel. Nesse confronto direto, o argentino está se dando muito melhor. E é aquela coisa, gente, é um outro tipo de arbitragem. Né? O Palmeiras não precisa disso. O Palmeiras é líder, o Palmeiras já mostrou para que veio. Né? Palmeiras é uma equipe competente e que vai disputar mais títulos. Não sei se vai ganhar. Mas não precisa disso, gente. O que aconteceu hoje no Morumbi realmente vai repercutir, porque olha, foi um absurdo. Foi não? Bom, concorda, discorda, comenta aqui, deixa um like no vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Fim de Papo. Visite também a nossa página no Instagram, pessoal, @FimDePapo. O link tá aqui na descrição, não precisa pesquisar nada não, tá bom? E amanhã, claro, fica ligadinho no GP da Hungria, amanhã lá no nosso perfil do Instagram, a gente vai estar ligadinho para trazer todas as informações para vocês nos nossos stories, nos nossos destaques. Já foi lançada a playlist lá do GP da Hungria, então acompanha lá, Lewis Hamilton na ponta, quem que é o top 10, e vamos ver. Promete ser uma corrida bem interessante. Além disso, teremos também outro jogaço da rodada. Corinthians e Flamengo, os clássicos das nações. Um Corinthians que chega muito balançando, um Flamengo que chega muito favorito. Mas claro, nada, a gente não pode gravar nada antes do apito inicial do árbitro, tá bom? Mas para você, São Paulino e Palmeirense, primeiro, desculpe pela demora. E segundo, comenta aqui. O que você achou desse confronto? O que a Abel tem que fazer? O que Crespo tem que fazer para esse confronto da Libertadores? Que agora, meu amigo, agora o próximo Choque Rei é internacional. E eu não vou perder por nada. E vocês? Valeu, pessoal. Tamo junto.